E aí cada um pode falar por vez, eu não quero confusão, não. Como nasce um conflito? O conflito nasce de expectativas frustradas, né? Expectativas frustradas. Próximo. Assuntos mal resolvidos, geralmente, né? Um Assuntos assunto mal mal resolvido resolvidos. gera um conflito. Ô, Wellington, a primeira aula foi introdutória, né? Com o Regis foi muito boa, porque muitas coisas nascem do fato de você não querer servir, né? Uma delas é o conflito, né? Isso. Boa observação, Dash. John? Rapaz, eu ia dizer agora, tem dois tipos de conflitos, né? Tem um conflito interno, né? E tem o conflito entre um e um outro. Agora, um e o outro geralmente é a falta do amor ao próximo, né? Eu acredito, assim, de uma forma bem dura, né? É a falta do amor ao próximo. Ou seja, eu sempre quero estar acima do outro. Lúcio? Lúcio está no mudo, Dani. Tira aí dele. Tô tirando. Agora. Tá ouvindo? Tô, agora sim. Tem uma mosca aqui perturbando. O conflito é simplesmente a pessoa querer sobrepor, né, as ideias com a dos outros. E não chegar a um senso, um consenso para viver em paz, né? O que importa é sempre a minha opinião. Deixa eu aproveitar que o Lúcio tá falando. Lúcio, como é que tu resolvesse aquele conflito? Uma vez a gente estava numa reunião e o pessoal estava reclamando que um queria uma pasta espremida de um jeito, o outro queria de outro. Como é que tu resolvesse esse conflito? Pois compra duas. Uma para cada. Sabedoria do Jurássico, olha. Boa, Lúcio. Boa. Compra aí. Eu queria escutar o Davi também. Davi, quando fala de cuscuz. Davi, aí como nasce a certo. com cuscuz? Não, como nasce um conflito, Davi? Um conflito nasce um tremendo cuscuz. Dá um conflito, né? Mas falando sério, agora o conflito, para mim, é quando sempre tem... Geralmente acontece isso, de a pessoa sempre ser o contrário um do outro. Quer dizer, se o cara disser, rapaz, vamos por aqui, o cara diz, nada, rapaz, não dá certo não. Sempre ele não... Aí termina no conflito. Entendeu? É como os irmãos, quer que eu coma cuscuz. Aí entra no conflito. Eu não quero comer cuscuz. Eles querem que eu coma, eu não quero comer. Entendeu? Aí o conflito começa. Não é verdade? Ele está usando um exemplo prático. Boa, Davi, boa. Mas, olha, eu tenho algumas observações. A primeira dela é que um conflito, ele nasce dos mais diversos motivos. E sempre em todo conflito vão ter as mesmas figuras. No mínimo, vão ter que ter duas partes. Para ser antagônicos, vai ter que não concorda. No mínimo, são duas partes. E necessariamente elas podem até concordar em muita coisa, mas naquele ponto elas podem ter uma convivência saudável, elas podem conviver no mesmo ambiente, elas podem ter o mesmo objetivo, mas num determinado ponto elas vão colidir no conflito. Isso é fato. E os conflitos, eles nascem pelos mais diversos motivos.
O Dej lembrou de uma situação boa da pasta de dente, né? Compra duas, boa. Mas já pensou que um conflito pode nascer de crianças? Um conflito pode nascer de uma opinião contrária, de uma forma de fazer contrária? E aí é que vem a parte interessante do nosso estudo de hoje. Já pensou um conflito nascer de um pedido de uma mãe? Nossa, o que essa mãe pediu para gerar um conflito, uma confusão? Mateus capítulo 20, versículo 20. Abra sua Bíblia lá comigo. Quando eu pensei em conflito, me veio logo essa passagem. E aí eu vou querer a ajuda de vocês para a gente ler por partes. Paulo, tu pode ler do versículo 20... É Mateus 4, é? Mateus capítulo 20. Capítulo 20. Isso. Vai ser do versículo 20 até o versículo 28. E aí eu vou pedir para que a gente leia, a gente vai dividir a leitura em duas pessoas. Paulo, tu pode ler do versículo 20 até o versículo 23. E Dej, tu pode ler do 24 ao 28? Paulo correu. Paulo, tu correu, rapaz. É nessas horas que a gente pega os cabas que estão longe da Bíblia. Fugir do conflito, não. Fugir do conflito. Fugir do conflito. Vamos lá, Paulo. Tá no mudo. Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 23. Lembra de tirar do mudo. Pode tirar do mudo, Paulo. Eu acho que o celular dá mais trabalho, né, Ok. Dani, do que o computador. É. Do 20 ao 23, não é isso? Isso. Ok. Pedido da mãe de Tiago e João. Então chegou a ele uma mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. 21. Perguntou-lhe: o que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assente, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. E, porém, para aqueles a quem está preparado o meu Pai. Dej, segura aí só um minuto. Se você prestar atenção, até o versículo 23, a gente tem um pedido simples de uma mãe, sendo bem tranquilo, um pedido que vai além do que o próprio Jesus poderia fazer. Em segundo lugar, a gente tem a reação dos beneficiários. Essa é a parte que mais me chamou a atenção. Porque em qualquer conflito, alguém vai se sentir beneficiado ou com o direito de ter ou poder mais do que qualquer outro. Necessariamente essa pessoa não é melhor, mas naquele momento ela achou que poderia mais. Ela pensou que poderia e deveria ser mais. Isso eu estou apontando que é um problema que pode acontecer em qualquer âmbito. E para você ver como a Bíblia é tão antiga e ao mesmo tempo tão atual. Sempre vai ter alguém que vai dizer: eu posso. Se você prestar atenção no versículo 26, quando Jesus volta para eles e diz: quem é que pode assentar comigo? Quem vai beber o cálice? Quem vai passar por tudo o que eu vou passar? De pronto, eles responderam: nós podemos.
A característica do conflito é sempre alguém se achar mais beneficiado do que os outros. É alguém esquecer daquilo que é tão primordial nos passos de Jesus. Jesus nunca disse, venha ao reino de Deus porque você vai ter tudo facilitado e você vai ser o melhor. Você vai ser o número 1. Você vai ser o cara da frente. Você vai ser o cara que vai fazer. No reino de Deus não tem beneficiários. A matemática de Deus, ela é diferente. Jesus veio à Terra para mostrar que Deus, sendo Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. E essa é a parte mais interessante quando a gente pensa nos conflitos. As pessoas esquecem de colocar Jesus como centro. E aí acontece uma coisa bem interessante. O conflito explode. E, irmãos, aí é que vem o olhar sábio de cada um de nós. O que nós fazemos quando o conflito explode? Eu não sei você, mas a idade, as situações que eu passei na vida, me ajudaram a ter uma paciência que eu não tinha com 18, 19, 20 anos. Eu não tinha essa paciência toda. Mas me ajudaram a, peraí, deixa eu ver por onde é que eu vou sair. O que Jesus faria? Na década de 90, numa missão que a gente teve lá, a gente começou a usar umas pulseirinhas assim que tinha WW, What Would Jesus Do? Tô errado, Dash? O que Jesus faria? Perfeito, meu irmão. Pensei que era Jonathan falando. Nossa, não, mas é que eu lembrei dessa pulseirinha. E meio que isso serviu. É engraçado que a pulseira se acabou, mas a ideia de pensar sempre o que Jesus faria no meio de um conflito, essa ficou na minha vida. Então, quem pensava que uma ideia de 15, 16 anos, 17 anos, poderia trazer frutos lá para casa dos 36, 37? Então, o que Jesus faria? Essa é a primeira coisa que a gente deve pensar quando um conflito explode. E eu não sei vocês, mas eu queria mostrar na Bíblia o que se deve fazer quando um conflito explode. Versículo 24, 10, por favor. 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem o que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando o conflito explode, meu irmão, a primeira coisa que você tem que pensar realmente é o que Jesus... Jesus, ele começa com um ciclo de atitudes que nos ensinam o que nós devemos fazer. A primeira atitude que Jesus tem no versículo 24, quando explode a confusão, o versículo 24 diz que Jesus chamou eles para perto de si. Imagine a situação, tinha só os 2 que perguntaram mais a mãe. E Jesus disse, não, peraí. Ei, vem você estudinho. Os 12, bora. Falta 10 aqui, vem. A primeira coisa que qualquer líder tem que fazer em frente a um conflito é chamar as pessoas para perto de si. É ser claro, é ser transparente, é ser objetivo. E, ao mesmo tempo, ser tão puro e simples como Jesus. Para isso, irmãos, o coração do servir, como o Regis falou na aula passada, é importante. A gente vai ter estudos que vão falar de vida de oração, de vida devocional, de uma vida consagrada diante de Deus. E aí, bato pesado nisso, porque
Grandes atitudes de sabedoria e de liderança só vão vir na sua vida se você tiver regado a muita oração, muita leitura, muito envolvimento com a palavra de Deus, mas acima de tudo, um coração muito humilde e disposto a aprender. Quando Jesus chama eles para perto, Jesus começa a dizer, olha, vocês estão andando comigo, vocês precisam aprender um pouco mais. A minha matemática é diferente da do resto do mundo. A minha história muda a matemática do mundo, muda o trajeto do mundo. No mundo é assim, quem é o líder é o primeiro, quem manda mais é o rei, quem pode faz isso, quem manda mais é o chefe, mas comigo é diferente. Versículo 26. Leia aí, Davi, para mim o versículo 26, por favor. Davi tá no mudo, Davi. Pronto. 26. 26, Davi. Pronto. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Amém? 27. Amém. 27. Se você parar um pouco... Continua, né? Terminou, Davi? Não, continua no 27. Não, só o 26. Pronto. Terminou. Obrigado, mano. Se você prestar atenção, Jesus faz uma coisa com os discípulos. Ei, se vocês quiserem ter um lugar especial, se vocês quiserem ser o primeiro, entre vocês vai ser diferente. Que seja o último. Que seja o primeiro a servir. Tem uma das coisas que eu mais gosto, uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia é quando Jesus lava os pés dos discípulos. E muita gente tem aquela passagem como uma lição de humildade. Eu nunca consegui ver só aquilo como humildade. Eu sempre vi aquela passagem como um momento onde Jesus teve praticidade. Quando a gente fala sobre liderança, não é só sobre falar, é sobre ter atitudes práticas. Quando eu falo que Jesus foi prático, é porque Jesus, olha, eu vou ensinar sobre humildade, eu vou ensinar sobre amor, mas eu também vou praticar amor. Atos 1, versículo 1, uma das passagens que eu mais gosto e uso muito diz, fiz um relato fiel ao amado irmão Teófilo a todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E isso, irmão, deve ser pautado no nosso cristianismo. Fazer e ensinar, praticar e exercer. O que é que eu penso com isso? Oi. Posso falar? Pode, mano. É até interessante o que você está falando, né? Que o primeiro ele fez o praticar para depois o ensinar. Né? Aqui no mundo é o contrário. Né? Primeiro a gente ensina para depois botar em prática, né? Eu acho que é interessante isso. É engraçado, a gente, eu fico olhando, a paternidade, ela ensina muita coisa, e uma das coisas que a paternidade ensina é como moldar o caráter de uma criança, e é interessante, porque eles vão crescendo, são 2 folhinhas de papel em branco, e com o passar do tempo, você começa a ver atitudes. Atitudes porque você começou a fazer, você começou a plantar. Nesses 8 anos que eu sou pai, que veio Gabriel primeiro e depois Esther, teve um dia que esse dia não sai da minha memória. Eu tenho o hábito de orar na cama deles. E eu sempre fiz isso antes deles nascerem, eu ajoelhava, orava, eu pedia pela saúde deles, pedia pela vida deles, e hoje eu faço do mesmo jeito. E teve um dia que, ao colocar a Esther para dormir, que é num quarto e Gabriel no outro, eu me ajoelhei do lado da cama de Esther estava deitada, levantou, ajoelhou de um lado, e Gabriel chegou e ajoelhou do outro.
O ensinar, ele é legal, mas o praticar, o exemplo, ele cativa. E aí eu vejo os meus filhos orando sem eu ter cobrado deles orar. Simplesmente porque eu ajoelhei e eles fizeram a mesma coisa. E cada um puxou a oração falando. Esté mesmo falando um pouquinho e diz assim: obrigado, Papai do Céu, porque minha família é linda. Obrigado, Papai do Céu, protege contra o coronavírus. Eu digo sempre que as nossas casas é o primeiro ministério que nós temos. É a primeira célula, é a primeira igreja. E se a gente aprender a viver reino de Deus dentro de casa, a gente vai aprender e levar isso para a igreja. Os nossos filhos vão levar. Os nossos filhos, sem a nossa presença, vão chegar num lugar e dizer: é normal orar, é normal ler a Bíblia, é saudável fazer isso. Por que eu estou falando isso em meio aos conflitos? Hoje, eu normalmente venho almoçar em casa, eu tento, quando eu não estou viajando, isso é bom para mim. Eu digo a Deus que é um dos anos que os meninos mais estão vivendo dentro de casa. E estava passando... Às vezes tem umas as entrevistas interessantes. No programa Pânico, eu estava passando um cara que... Eu acho que ele escreveu um livro chamado Meu Pai é Pop, uma coisa assim. E ele é um educador e um grande exemplo para as pessoas. A parte mais interessante é que ele disse assim: eu sou o pai que eu idealizei que eu deveria ter. A mãe dele foi mãe solteira. E ele tem 2 filhas, uma de 8 e uma de 15. E aí ele disse: não tem como uma criança não se apaixonar por um pai herói que é presente, que se esforça, que faz o melhor de si. Ele vai errar, ele vai perder, ele vai fazer muita coisa errada, mas a criança vai ter o empenho, a dedicação e o esforço. E isso é que faz um pai ser herói. Isso ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando, no cristianismo, o que faz a gente resolver conflitos não é necessariamente a gente ser um herói, não é necessariamente a gente ser o melhor, mas é nós, cada um de nós, ter a humildade de sempre tentar fazer o melhor. Mesmo sem ser o que tem mais razão, mesmo sem ser aquele que se acha melhor. Mas espera aí, eu estou aqui para servir. E aí, domingo, o Paulo ele fez uma coisa legal e eu te digo, Paulo, faço as suas palavras a minha. Daniel, ficou show, mano. Daniel é sempre prestativo em reunião de oração, reunião que eu vou gravar. E até Marlene disse assim, o que ele está fazendo agora que tem 3, 4 câmeras? É novidade, vai ter mais coisa ainda. Mano, muito obrigado. Porque o seu exemplo de liderança, de servir, de ajudar, de abençoar, independente de quem não saiba, irmão, estou aqui para ajudar. O que você precisa? Estou aqui para ajudar. Esse exemplo, ele resolve conflitos. Ele é um exemplo que sempre vai estar disposto a ouvir, independente do que saiba, independente da experiência que tem. E aí é que vem a parte onde eu vejo isso, com esse exemplo, você contraria a ordem natural do mundo. Você faz o exemplo de Jesus. E no versículo 28 tem o grande motivo de sermos assim. John, versículo 28, por favor. Hoje eu estou botando todo mundo para trabalhar, ninguém vai ficar quieto. Só trabalhe por um Versículo cuscuz. 28, John. Bem como o filho... Estão me ouvindo, né? Então, Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. toda vida que você pensar em resolver um conflito, lembre-se do que Jesus está falando. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a favor de muitos. A favor de muitos, exato. Irmão, serviço, resolver conflito exige sacrifício, dedicação, esforço, empenho, uma paciência de Jó. Mas, acima de tudo, irmão,
receber conflitos, resolver conflitos, tem a necessidade número 1 de ter um coração parecido com o coração de Jesus. Um coração disposto a ouvir, a ter uma paciência e de dizer, vamos lá, vamos resolver. Irmão, calma, paz. Irmão, vamos lá. Resolver conflitos necessariamente não é você só ser o cara da paz, bonzinho, não. Tem dia que você vai ser enérgico, você vai ser mais duro, você vai ser mais firme. É como um pai. Amo muito os meus filhos, mas tem dia que eu sou mais duro. Tem dia que eu cobro mais. Tem dia que eu sou bem Caxias. Mas sabe por que eu sou assim? Porque eu amo muito eles. Eu quero que eles sejam pessoas melhores do que eu. E no cristianismo não é assim. Eu quero ver o meu irmão melhor do que eu. Eu quero ver cada um de vocês pregando, trabalhando, exercendo, sendo líder, sendo o melhor pai, sendo o melhor marido, sendo um homem de exemplo dentro da igreja, cativando pessoas, trazendo pessoas para Cristo, trazendo pessoas para a igreja e fazendo melhor até mesmo do que nós imaginávamos. Quando você aprende a resolver conflito, você começa a ser cativante. Você começa a trazer pessoas. Você influencia pessoas. Você mexe na vida de pessoas. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Resolva o conflito com o coração parecido com o coração de Jesus. E tenha uma vida diferente, com a liderança igual a que Jesus nos deu. Amém?